Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mariana, eu sou do time de produtos aqui da COD e o objetivo hoje da nossa conversa é falar um pouquinho do COD Consulta PF, que é um produto que foi lançado recentemente pela COD. Alguns de vocês já adquiriram esse produto e a gente queria conversar, fazer uma navegação, mostrar para vocês com um foco um pouco mais detalhado, né, todas as telas, para facilitar o dia a dia de vocês. Então, falando um pouco o que é esse produto, né? Então, o principal objetivo é realizar uma análise de crédito. Quando os clientes eles buscam o Código Consulta PF, o objetivo deles é realizar uma análise de crédito, né? De uma pessoa física. E aí, para isso, como que você vai utilizar, como você vai ter informações para você fazer a análise de crédito de uma pessoa física? Você vai acessar o nosso site, realizar a compra do produto, digitar o CPF de um consumidor, de um cliente de vocês e ter informações para ser uma base para a sua análise de crédito. Quais são as informações que o Código Consulta PF vai fornecer para vocês? São informações cadastrais, pendências financeiras, aqui a gente chama esse bloco de pendências contra o CRED, informações de consultas, então quem realizou consultas daquele CPF, vocês vão conseguir também avaliar quais que foram as consultas, as buscas por aquele CPF, e o COD Score, que a gente aqui na COD entende que é o nosso grande carro-chefe, tá? Tem o foco no cadastro positivo e é uma informação que a gente vê como futuro para a tomada de decisão de análise de crédito. Então, eu falei um pouquinho aqui de cada uma das informações disponíveis. Mais para frente, a gente vai passar pelo produto e olhar no detalhe cada um desses blocos, tá? A gente vai conversar sobre isso. E para isso, ao longo da nossa conversa, a gente vai ter algumas sessões de dúvidas também. Então, fiquem à vontade para enviar aqui pelo Webex perguntas que a gente vai abrir esse feedback, né? Ter a visão de vocês, estar próximo de vocês é bastante relevante, então fiquem à vontade. Falando um pouco da aplicação, eu mencionei muito a análise de crédito, mas no final do dia, para uma empresa ter uma boa saúde financeira, é necessário fazer análise de riscos. Então, essas informações que o produto vai fornecer para vocês pode ser utilizada em várias etapas da análise de risco, desde a originação. Então, por exemplo, você tem um novo cliente e você precisa checar alguma documentação, você quer conhecer com um pouco mais de detalhe essa pessoa física. Então, no processo de originação, você consegue checar esses dados. A análise de crédito, propriamente dita, que eu já comentei aqui, mais para frente tem um capítulo específico também para a gente falar sobre a análise de crédito. Realizar uma avaliação, né, para você correr menos riscos de fraude. Então, por exemplo, se você vende a crédito e não fez uma análise consistente, pode ser que lá na frente, quando essa pessoa física for arcar com esses compromissos financeiros, ela não pague, ela utiliza o serviço fornecido pela empresa de vocês e aí você não vai ter esse retorno financeiro e pode comprometer a saúde do seu negócio. Então, realizar uma análise para evitar fraude também é de extrema importância. No momento de cobrança também, quando você já tem clientes, né, que passaram pela análise de crédito e, eventualmente, deixaram de pagar uma parcela ou outra, ou o financiamento como um todo, as empresas elas atuam na frente de cobrança. E o Código Consulta PF ele também fornece essa possibilidade. Por exemplo, por meio dos dados cadastrais, você consegue checar os dados de contato. Então, pegar o endereço, o telefone, o e-mail, essas informações bem recentes desses consumidores para aplicar a sua régua de cobrança e ter uma maior efetividade nesse retorno. Então, a gente foca bastante na análise de crédito, mas o produto ele pode ser utilizado em diversas etapas, né? Um outro exemplo que a gente pode colocar aqui é o monitoramento. Então, você já fez a análise de crédito dos seus clientes, de uma carteira específica, e você quer detalhar, você quer clusterizar para fazer uma nova, vender um produto ali, né, de uma forma diferenciada, realizar uma nova análise de crédito e conversar um pouco mais com esse cliente para gerar negócios.
Então, por meio dos dados cadastrais, a avaliação da saúde financeira desse consumidor, por meio de pendências control credit, código consulta e o código score, é possível também vocês terem uma atuação mais efetiva e tornar o negócio de vocês cada vez mais eficiente. Então, falando um pouco aqui dos benefícios, a COD é uma empresa nova, então a nossa solução ela tem uma tecnologia de ponta voltada para a qualidade, a gente tem muita agilidade no processamento dos nossos dados e facilidade nas integrações. E o que isso interfere no Código Consulta PF e em todos os produtos que a gente ainda vai lançar? Por trás desses produtos, a gente faz todo um tratamento, né? Um enriquecimento desses dados, uma validação, tem diversas etapas para a gente, de fato, disponibilizar no produto somente o que é relevante para os nossos clientes. Então, com toda essa tecnologia e essa facilidade, a gente consegue fornecer o que é melhor. E o nosso foco aqui também é propor uma experiência simples e uma fácil compreensão, desde o produto até a usabilidade, a compra do próprio do produto, a utilização da nossa plataforma. Então, a gente quer que isso seja muito transparente e muito fácil para todos os nossos clientes. Então, isso é um drive aqui que a gente tem muito forte. E com isso, o Código Consulta, o que a gente pensou quando a gente foi desenhar o produto, conceituar e definir o que os nossos clientes querem e o que faria diferença nas empresas, né? Hoje a gente sabe que tem uma opção muito grande de produtos para analisar o crédito. Então, a gente fez todo um estudo e entendeu que a melhor forma de disponibilizar as informações são as informações de uma forma completa. Então, nossos clientes eles não precisam escolher quais dados são relevantes para realizar uma consulta. A gente faz essa avaliação para vocês, então a gente definiu, né, quais são as informações que vão ser disponibilizadas num relatório completo. Então, é uma solução completa. Hoje, o nosso produto tem as informações cadastrais, as informações de pendências control credit, informações de consulta, o código score, que a gente entende que com essa combinação de dados, de informações, é possível realizar uma análise de crédito bastante efetiva, né? A gente vai estar em constante evolução, a gente vai evoluir com as informações, com a forma que vocês vão utilizar, mas a gente entende que essas informações são suficientes para uma análise de crédito seguro, tá? Quando você olha para esses dados, avalia a sua empresa e consegue realizar uma análise dos riscos, o que vai gerar? Vai gerar maior segurança na realização dos negócios de vocês, uma redução no nível de inadimplência e fraude, então você vai ter um maior controle operacional, com isso você consegue, né? Tendo uma melhor gestão, você reduz custos operacionais e aumenta a produtividade. Então, por meio do Código Consulta PF, uma fácil experiência, fácil acesso, fácil entendimento, você consegue fazer uma análise de crédito mais efetiva, né? Então, falando da análise de crédito, a gente trouxe aqui um capítulo específico. Antes de começar a navegação do produto, é importante a gente falar o que de fato é análise de crédito. O business da minha empresa, o que eu faço aqui no dia a dia da minha empresa é vender um produto ou serviço. Eu preciso entender o que é análise de crédito? Sim. Quando você tem um cliente que ele não consegue pagar 100% do seu produto, do seu serviço à vista, e você vai entregar essa mercadoria, esse serviço de forma imediata, e o seu cliente ele vai pagar lá na frente, seja parcelado, ou seja daqui 30, 60 dias, enfim. Para você aprovar esse risco, entender qual que é o risco que a sua empresa aceita assumir, você precisa fazer uma análise de crédito. Então, vender parcelado, esse fato de quais são as variáveis para eu decidir quero ou não quero vender parcelado, como que vai ser essa venda parcelada, é uma análise de crédito. E quais são os efeitos da análise de crédito para uma empresa? Você consegue alavancar vendas, você vende com mais segurança, você vai entender melhor o perfil dos clientes que você atua, então com isso você vai conseguir
oferecer as melhores soluções, você vai ter um maior controle de inadimplência e fraude, então lá na frente, na sua regra de cobrança, você também vai ter mais efetividade. Então, é bastante interessante vocês terem uma bagagem, uma avaliação profunda para conseguir tomar uma decisão e diminuir os riscos da sua empresa, né? A gente escuta bastante sobre política de crédito, quais são as regras que eu vou colocar na minha esteira de análise de crédito. O que eu faço? Eu olho, faço uma consulta aqui no Código Consulta PF, quem já utilizou, e não sei para que caminho seguir. Isso é uma decisão que é muito característica de cada negócio. Então, é importante, antes de você definir quais que são as regras, qual que será a famosa política de crédito, você avaliar o segmento que você atua, quais que são os riscos que esse segmento ele corre e quais os riscos que a sua empresa aceita assumir, qual que é a saúde financeira do seu negócio. Como que é a forma da operação, qual que é o formato desse produto, né? Qual que é a margem desse produto, até onde eu consigo conceder um crédito para essa operação, para esse produto, e qual que é o valor que eu não vou conseguir. Quais que são as condições de pagamento, quanto que esse cliente vai me dar de entrada e quanto que ele vai financiar, qual que é o período desse pagamento, esse cliente vai me dar alguma garantia nessa negociação? Então, todas essas variáveis, elas precisam ser analisadas para você decidir como que você vai operar e como que vai ser o relacionamento com esse cliente. Então, olhando para todas essas variáveis, as empresas elas também precisam de um apoio para checar todas essas informações. Quais são as ferramentas que a gente consegue checar os dados de um cliente, avaliar como que você vai seguir, como que vai ser a esteira. Então, às vezes você já tem um cliente que você tem relacionamento e ele foi na sua empresa solicitar algum crédito, então você tem uma base de dados interna que você pode checar o que eu já vendi para ele, como que foi a forma das vendas que eu realizei para esse cliente, qual foi o comportamento que ele pagou essas vendas que eu realizei, foi tudo à vista, eu já parcelei, se eu parcelei, como que ele me pagou. Então, para um cliente que você já conhece, você consegue ter algumas informações dentro da sua própria empresa, por meio da construção de uma base de dados interna. Se é um novo cliente, você vai solicitar documentações para conseguir entender e se aproximar um pouco mais desse consumidor. Então, você pode pedir comprovante de endereço, para você checar se esse endereço ele de fato é verídico. Você pode pedir comprovante de renda, o RG, o CPF, um kit crédito, kit documentação, para você conseguir fazer essa análise. Quando as empresas elas solicitam essas documentações, é necessário realizar uma checagem em base de dados de terceiros, de empresas confiáveis. E é aqui que entra o Código Consulta PF. É uma base de dados da CODE, que a gente faz toda a avaliação e transforma nesse produto para facilitar a vida dos nossos clientes. Então, você vai solicitar toda essa documentação, você vai conseguir aplicar filtros, aplicar regras que sejam relevantes para o seu negócio e, assim, definir que caminho que você vai seguir, quais que são as condições que você vai ofertar e aceitar com esse cliente nessa negociação específica. Então, é importante a gente ter esses conceitos antes de falar sobre o produto. Indo para a navegação, aqui o primeiro ponto a gente sabe que tem gente que está assistindo que já consumiu o produto, tem gente que não consumiu ainda, não comprou. Então, como que você vai adquirir? Você acessa a nossa loja, que é loja.code.com.br. Lá tem algumas opções de plano. Hoje nós temos o plano de 20 consultas, 40 consultas e 100 consultas. Essas consultas elas são válidas por um mês, e aí a cada mês renova, tá? A gente está com um preço promocional de R$ 0,99, e aí você consegue degustar o produto, né? Essa precificação está bastante bacana, porque aí vocês vão conseguir conhecer, aplicar no dia a dia de vocês, entender como que é o comportamento, a efetividade, e aí seguir para os meses, para os demais meses, né? E aí, o primeiro mês R$ 0,99 e os demais volta com a precificação padrão, tá?
Uma vez adquirido o produto, você vai acessar o nosso portal, portalcliente.cod.com.br, inserir o e-mail e a senha de primeiro acesso que foram informados ao longo da aquisição do produto. E, de cara no portal, tem um botão chamado Código Consulta PF. Super simples, reforçando o que eu já falei, você digita o CPF que você vai avaliar o crédito e já vai ter o retorno do relatório completo. Então, aqui, nesse momento, você não precisa escolher qual informação é relevante. A COD já faz isso para você. Você apenas digita o CPF e a gente vai retornar as melhores informações para a sua análise de crédito. Quais são os dados disponíveis, né? Qual que é a carinha do relatório? A gente coloca aqui, em primeiro lugar, o COD Score. Por quê? Porque a COD utiliza os dados do cadastro positivo para fazer essa modelagem, para entender qual que é o comportamento desse consumidor e dar uma pontuação que vai dizer qual que é a probabilidade de pagamento ou probabilidade de inadimplência desse consumidor. Então, a gente coloca ele aqui em a primeira informação, porque, como visão de futuro, a COD acredita que a análise de crédito ela deve ser pautada no score. Tá? Como o mercado ele não estava acostumado a trabalhar com as informações do cadastro positivo, a gente sabe que muitas pessoas no mercado, muitas empresas, realizam análise de crédito pautada em pendências financeiras, que aqui a gente chama de pendências contra o crédito. Então, para isso, a gente deixa logo abaixo também disponível essa informação das pendências financeiras, para você fazer, utilizar nesse período de adaptação, fazer uma checagem adicional, começar a usar o score como primeiro plano, mas também ter essa informação disponível para você se sentir mais seguro. Ao lado do bloco Pendências contra o Crédito, a gente disponibiliza o bloco de consultas. Aqui o conceito são as consultas na tela inicial dos últimos 30 dias, mas se você quiser o detalhe, a gente também traz o detalhe dos últimos 12 meses. E ao lado a gente traz todas as informações cadastrais da pessoa consultada. Então, entrando no detalhe de cada um desses blocos. Aqui está o score, né? Eu vou explicar para vocês o conceito, como que ele está dividido, como que são essas pontuações. Mas antes disso, é importante a gente mostrar um vídeo aqui sobre o cadastro positivo. Afinal, o cadastro positivo é o grande carro-chefe aqui para a composição dessa pontuação. Então, vamos lá. Por todos esses anos, a maneira como as empresas analisavam o risco de crédito era baseada quase que exclusivamente nas informações de inadimplência, a famosa negativação. O negativo, nesse caso, é que a análise é parecida com uma foto, ou seja, ela retrata apenas aquele instante da vida do consumidor, não considerando todo o seu histórico. Desta forma, mesmo uma pessoa com um comportamento financeiro responsável poderia ser mal avaliada por uma única conta atrasada, se no momento da análise ela estivesse inadimplente. O cadastro positivo chegou para transformar esse jeito antigo de analisar risco. Enquanto a negativação é uma foto, o cadastro positivo é um filme que nos permite enxergar todo o histórico de pagamentos para fazer uma análise mais justa para os consumidores e segura para as empresas. A implantação do cadastro positivo em outros países mostrou que os bons pagadores tiveram acesso a condições mais vantajosas, taxas melhores e muito mais benefícios no mercado. Já as empresas identificaram um aumento na disponibilidade de crédito e diminuição no nível geral de inadimplência. Isso porque, ao analisar o histórico de pagamentos do consumidor, é possível ter uma visão muito mais precisa sobre sua capacidade financeira, protegendo não apenas a empresa de um calote, mas também o próprio consumidor de um superendividamento. No Brasil, a partir desta transformação na maneira de analisar risco, espera-se a inclusão de pelo menos 20 milhões de novos consumidores no mercado de crédito, resultando em quase R$ 1 trilhão adicionais em nossa economia. Neste novo cenário, nasce a COD, uma empresa que é a cara do cadastro positivo, simples, ágil, digital, comprometida em auxiliar empreendedores de todo o Brasil a realizar uma análise de crédito mais eficiente, justa e proporcionar um olhar mais inteligente sobre gestão de cobranças e prevenção a fraudes. Não importa o tamanho da sua empresa ou seu ramo de atuação, a COD tem sempre uma solução inovadora para que você cresça sem riscos.
Utilizar os dados do cadastro positivo para vender melhor e com mais segurança? Sim, você pode. COD, nós somos o cadastro positivo. Bom, então aqui, né, acho que o vídeo ele falou bem quando ele diz que a informação de negativação, pendências financeiras, né, como conhecido no mercado, ela mostra uma foto, enquanto o cadastro positivo, ele mostra um filme. Mas afinal, qual que é diferente? Qual que é a grande diferença entre essas duas informações? A informação pendências financeiras, pendências contra o crédito, elas são dívidas em que, compromissos financeiros em que um consumidor ele assumiu, ele acabou não realizando o pagamento de alguma dessas, de algum desses compromissos, pode ser do contrato como um todo, pode ser de uma parcela específica, e aí a empresa, para conseguir recuperar esse valor, ela enviou aquela famosa cartinha. Hoje em dia existe negativação digital também, por meio de e-mail, enfim, SMS. Então, o consumidor ele recebeu essa notificação e falou, ó, me paga, porque senão eu vou incluir a sua informação em algum banco de dados. E aí, quando essa inclusão é realizada, os gestores de banco de dados utilizam para compor os relatórios para análise de crédito. Então, aqui a gente compõe um relatório por meio do pendências contra o crédito. Então, eu estou vendo só um pedacinho do que aquela pessoa, aquele consumidor está devendo, né? Ou deveu e não pagou, enfim. Já o cadastro positivo, ele avalia as informações financeiras que aquele consumidor tem no mercado. O que são essas informações financeiras? Então, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, consórcio, utilização de cheque especial, todas essas informações que a pessoa contratou, ela pagou tudo, ou ela pagou metade e outra metade ainda está devedora, mas na verdade ela está devedora porque ainda não chegou a data do vencimento. Então, todo esse histórico é levado em consideração. Não é porque a pessoa não pagou uma conta única que ela vai ter uma anotação ali e vai estar super exposto. Aqui, no cadastro positivo, todas essas informações, esses comportamentos financeiros são levados em conta. Tá? Então, isso diferencia muito a forma de analisar o crédito. E aí você, COD, utiliza essas informações para compor o score de crédito? Sim, a gente avalia esse formato, né, por meio de um modelo estatístico, a gente identifica quais que são as informações relevantes e como que elas vão pesar ali na nota de forma positiva ou vai penalizar aquela pontuação de acordo com esse comportamento. Então, às vezes a pessoa deixou de pagar apenas uma conta e essa conta é super irrelevante frente ao total de compromissos financeiros que essa pessoa tem, então ela vai ter uma penalidade pequena. Então, isso que faz a diferença e por isso que a gente acredita muito no cadastro positivo. Né? Então, as principais informações que compõem o nosso modelo estatístico, que compõem o nosso COD Score, são do cadastro positivo. Eu não tenho uma informação do cadastro positivo porque eu não tenho nada, ou eu escutei falar sobre o cadastro positivo e solicitei que as minhas informações não fossem expostas. Eu não vou ter um score? Sim, você vai ter um score, a COD ela utiliza N informações para compor esse score. Só que o grande carro-chefe, o que faz a diferença aqui na modelagem é, de fato, o cadastro positivo. E a gente tem uma base muito consistente para compor essa nota e chegar numa pontuação bem assertiva. Né? Entrando no detalhamento, como que essa pontuação ela é exibida? Primeiro é importante falar que a pontuação ela vai de 300 a 1000. Quanto mais alta a pontuação, melhor, ou seja, maior a probabilidade desse consumidor realizar o pagamento desse compromisso financeiro, dessa negociação que você está fazendo, quando você leva em consideração essa pontuação. E a gente quebra aqui em 7 faixas. Então, até 400, de 401 a 500, 601 a 700 e assim sucessivamente até chegar na maior faixa, na maior pontuação, que é 1000. Então, as 3 primeiras a gente classifica como um risco alto, então essa pessoa ela tem uma probabilidade alta de inadimplência,
tá? As duas do meio a gente classifica como média e as duas maiores a gente classifica como um baixo risco. Então, a probabilidade dela pagar é muito bom, tá? Então, a chance dela pagar é ótima. Então, a gente divide dessa forma para deixar a interpretação bem transparente, bem simples e prático para vocês. De acordo com a pontuação, a gente já indica qual que é a faixa específica que esse consumidor caiu e o que significa essa faixa específica. Então, logo ao lado aqui da pontuação, a gente vai indicar essa característica específica e abaixo a gente mostra quais são todas as opções de faixa e a gente também reforça o conceito do COD Score. Então, a gente reforça que vai de 300 a 1.000 para facilitar a vida de vocês e a usabilidade do produto. Falando um pouco do bloco Pendências contra o Crédito, eu já comentei aqui que é o serviço de proteção ao crédito da Controcred, e aí a gente utiliza essa base de dados que é composta por meio desse serviço para compor aqui o nosso produto. Então, a informação pode ser divergente daqui de algum outro relatório do mercado? Sim. E por que pode ter divergência? Porque as empresas elas escolhem qual serviço de cobrança, de negativação que ela vai querer utilizar. Ela pode utilizar o Controcred, pode utilizar outros do mercado, pode utilizar o Controcred de forma exclusiva, pode utilizar outros serviços de forma exclusiva do mercado. Então, por isso, pode haver algum tipo de divergência. A gente entende, né, por meio de estudos, que a nossa cobertura do Controcred, ela é muito boa, a gente tem uma completude excelente e ela pode ser utilizada para complementar essa avaliação do score. Nesse primeiro momento, a gente entende que é um período de adaptação do mercado, então a gente disponibiliza aqui todos os dados detalhados. Pensando na boa experiência, a gente colocou o relatório tudo em uma única tela. E o que a gente vai oferecer de informação nessa tela única para o Pendências contra o Crédito? O valor total e o volume total de todas as pendências que essa pessoa consultada tem aqui na base de dados. Eu quero o detalhamento, não adianta eu ver só qual que é o volume e qual que é o valor total. Quero entender a natureza da operação, verificar qual que foi a data de disponibilidade dessa dívida, que é a data em que passou por toda essa régua de cobrança e a informação ficou disponível pelo serviço Controcred. Eu quero entender a data da ocorrência dessa dívida, qual que era a data que esse consumidor precisava pagar e não realizou o pagamento desse compromisso financeiro. Eu quero saber se é um empréstimo pessoal, se é um financiamento imobiliário, qual que é a natureza, que tipo de operação. A gente consegue também aqui, por meio do detalhamento, exibir e fornecer isso para vocês. Quero entender quem que é o credor, qual que é o CNPJ, qual que é a razão social, qual que foi o valor dessa dívida. Então, todas essas informações, elas são detalhadas em todos os blocos aqui do produto. A gente tem um i em azul, vocês podem clicar à vontade, não tem cobrança adicional, a cobrança é por CPF e a gente exibe um relatório completo com as melhores informações para facilitar a experiência, sem preocupação, tá? O objetivo aqui é foco na análise de crédito, foco na análise de riscos e não fazer a gestão de onde eu posso clicar, de onde eu não posso clicar. Ao lado do bloco Pendências contra o Cred, a gente tem o bloco de consultas. O que são essas consultas? Os clientes que utilizam, vocês, empresas que utilizam a solução COD Consulta, vai consultar um CPF. E aí a gente vai exibir quem consultou, quem buscou esse CPF, qual que foi a data dessa busca, qual que foi o segmento dessa empresa que buscou o CPF específico e qual foi a quantidade de consultas desse segmento na mesma data, tá? Atualmente, quem usa o produto, acho que deve ter percebido uma diferença aqui do segmento, hoje ainda não está disponível, mas em breve, como uma evolução do produto, a gente vai disponibilizar esse dado para vocês, sem custo adicional nenhum. Então, a gente vai evoluindo aos poucos, né, e não cobra nada por isso para vocês, para facilitar o dia a dia e focar bem na análise de crédito. Logo ao lado a gente tem os dados cadastrais e aqui são informações cadastrais básicas para você conhecer melhor. Se for um cliente novo, você consegue ter mais confiança, conhecer melhor esse cliente. Se for um cliente que você já atua, já trabalhou, você consegue, nesse momento dessa nova negociação, atualizar os dados,
né? Ter uma informação, uma base interna dos seus clientes é de extrema relevância para o seu negócio, para a saúde financeira, para realizar estudos, realizar ações específicas que proporcionem uma boa saúde financeira e alavanque o negócio de vocês. Então, aqui você consegue checar o CPF, o nome de quem você consultou, a data de nascimento, qual que é a situação cadastral desse CPF, o nome da mãe, endereço, telefone e e-mail. As informações de endereço, telefone e e-mail, a gente exibe uma expansão de até 5. Então, a gente valida na nossa base qual é a quantidade de endereços, telefones e e-mails disponíveis para esse CPF consultado, e a gente vai disponibilizar também como consulta completa e sem cobrança adicional. Ah, eu fiz uma consulta e retornaram somente 2 endereços. A gente vai disponibilizar de acordo com todas as etapas de validação. Então, o que a gente entende que é relevante, a gente exibe. Se ficou no nosso filtro, a gente entendeu que essa informação não é melhor, a gente vai reter aqui na nossa base. A gente prefere não exibir do que exibir uma informação que pode até atrapalhar a realização e a análise de vocês. Tá? Então, quais que são as características? A gente passou por todos os blocos. A gente vai entrar numa sessão de dúvidas aqui, tá? Tem algumas pessoas de apoio, mas só para fechar antes das dúvidas, quais que são as características dessa solução e na interação que a gente quer ter com os nossos clientes, né? A COD quer ter com os nossos clientes. A gente quer proporcionar um relatório com uma fácil experiência, que tudo esteja em uma única página para facilitar a visão geral desse consumidor. E aí, se você quiser ir detalhando cada uma das informações, você clica à vontade e entende aonde que está essas informações para facilitar a sua esteira e a aplicação das regras da análise de crédito, da política de crédito de vocês. A gente é muito transparente com os nossos clientes, a nossa tecnologia ela é de ponta, a gente tem muita qualidade nas informações para proporcionar a melhor tomada de decisões de vocês, né, para você garantir que a saúde financeira do negócio de vocês ela esteja muito boa. Então, a gente tem um poder no tratamento dos nossos dados, muita agilidade no processamento, para garantir que a informação, a gente identificou uma informação nova e que tem que estar exposta na sua análise de crédito, tem que estar composta na modelagem, no score. A gente tem essa agilidade para proporcionar o melhor serviço para vocês, tá? Então, vamos aqui para a seção de dúvidas do produto. Eu vou passar ainda por uma navegação nas demais funcionalidades do portal, mas vamos fazer algumas perguntas para a gente quebrar em 2 etapas e facilitar o entendimento de vocês. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer. Estão perguntando se o produto renova automaticamente. Sim, você vai fazer a aquisição no e-commerce, faz o primeiro pagamento, para os próximos meses você realiza os novos pagamentos e ele vai estar disponível para vocês. Então, não precisa se preocupar, a renovação ela é automática. Como é feita a cobrança do Pod Consulta PF dos cliques e informações adicionais disponibilizados na consulta? A cobrança ela é realizada por CPF. Consultei um CPF, cliques à vontade. Então, a gente exibe tudo em uma tela única para facilitar o entendimento do todo. E os cliques, eles são à vontade. A gente não cobra nada mais por isso. Quantos endereços são disponibilizados no bloco cadastral do Pod Consulta PF? Tanto para endereço como telefone e e-mail, a gente exibe até 5, tá? Então, ali está o principal e a gente exibe mais 4 na expansão e a classificação, a ordem de exibição é por relevância. A gente faz um tratamento e os primeiros são os mais relevantes. Quais informações estão disponíveis no bloco de consultas? A gente disponibiliza a data da consulta, o segmento e a quantidade de consultas realizadas naquele mesmo dia por o mesmo segmento. E aí, como eu falei para vocês, o segmento ainda não está disponível, mas em breve vai ser uma evolução do produto e vocês vão poder utilizar sem custo adicional. A cobrança somente por CPF, por consulta. O que é Control Cred? Esse bloco exibe todas as negativações do mercado? Control Cred é um serviço de proteção ao crédito. Eu comentei aqui, mas apenas para reforçar. Então, a famosa negativação pode ser por meio daquela cartinha ou de envio de um e-mail, de um SMS, em que o consumidor ele tinha um compromisso financeiro, ele não arcou com esse compromisso financeiro e a empresa ele contratou esse serviço como uma cobrança.
Após toda a comunicação, tem questões legais de disponibilizar esse dado. A gente passa por todas essas etapas. Quando essa informação é disponibilizada, ela entra para um banco de dados e o Código Consulta PF utiliza esse banco de dados. Importante reforçar que pode ter divergência entre os bancos de dados disponíveis no mercado e a COD, ela foca no serviço Control Cred, tá? Eu consigo salvar a pesquisa do CPF? Atualmente não é possível salvar a pesquisa do CPF. A gente tem disponível ali na tela de resposta da consulta a exportação para PDF, mas para você salvar ainda não está disponível. Isso a gente coloca como uma evolução do produto. Então, tudo que vocês tiverem de feedback, escreve aqui para a gente, ou se não escreveu agora porque ainda não tem alguma dúvida, vai usar o produto mais para frente, traz esses feedbacks para a COD, porque é de extrema relevância. A opinião de vocês é muito importante para a gente conseguir evoluir juntos, né? A COD vai evoluir no produto, na forma de exibição, os dados a gente entende que são super consistentes, mas novidades também vêm por aí, e o feedback é muito importante para a gente conseguir levar para vocês o que de fato é importante para o dia a dia, para facilitar tanto a experiência quanto a análise de riscos da sua empresa. O pessoal está perguntando também por que algumas informações que estão presentes em outros produtos do mercado ainda não estão disponíveis no produto da COD. A gente, como eu comentei, a gente está em constante evolução. E como visão de futuro, a COD acredita no cadastro positivo. Então, por meio do score de crédito, uma empresa ela poderia tomar a decisão. A forma, o modelo estatístico, né, as variáveis que estão no score de crédito, seria o suficiente para uma tomada de decisão. Como a gente sabe que o mercado ainda não está acostumado a focar no score, olhar simplesmente o score para tomar uma decisão, a gente deixa outras informações de apoio, como consulta, dados cadastrais, pendências financeiras, para esse período de adaptação, mas a gente também quer evoluir o produto. Então, se vocês tiverem alguma informação que é extremamente relevante e vocês entendem que nesse momento a COD precisa contribuir para apoiar essa análise de crédito, análise de riscos, traz para a gente que a gente vai trabalhar para isso. Se eu consultar um CPF, mudar de tela no navegador, voltar a consultar esse CPF de novo, essa consulta será cobrada? A nossa consulta é por CPF e no mesmo dia. Então, se você consultou o mesmo CPF no mesmo dia calendário, a gente cobra somente uma vez. Você pode fazer 10 consultas do CPF da Mariana no dia calendário. A gente vai cobrar somente uma vez. O que é dia calendário? Vai até meia-noite, né? 23h59. Fiz uma consulta às 11 da noite e a outra às 1 da manhã. Aí a gente vai cobrar 2 vezes. Mas se você fez no mesmo dia calendário, a gente cobra uma única vez. Eu vou passar aqui na navegação dos demais ambientes, mas no ambiente financeiro, por exemplo, você consegue checar a quantidade de consultas que você contratou e a quantidade disponível. Então, você pode fazer esse teste. No meio da sua análise de crédito, faz esse teste, faz uma consulta, faz sua análise de crédito e consulta novamente. Você vai ver que não vai contabilizar ali naquele ambiente, não vai ser descontado do seu pacote. Tem um espelho de histórico de 6 ou dos 12 últimos meses de um CPF específico para uma análise mais aprofundada? Essa pergunta não ficou tão clara para mim. Se vocês puderem detalhar um pouquinho mais, aí a gente responde pontualmente, tá bom? Acho que assim, para a sessão de dúvidas, tem mais alguma coisa relevante? Tá. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui a navegação pelas demais funcionalidades do portal e aí ao final a gente abre para mais uma sessão de dúvidas gerais. Então se vocês tiverem outras dúvidas, fica à vontade para colocar aqui pelo Webex. Então, falando aqui do menu principal, né, é super fácil de entender, é uma experiência que não precisa de muita explicação. Então, você acessa o portal, esse é o menu, você pode acessar o produto por meio do botão Código Consulta PF ali ao longo da tela ou na barrinha de cima, onde tem todas as funcionalidades disponíveis. Falando um pouco de gestão de usuários, o que é esse ambiente? Para que ele serve? A COD ela é digital e ela quer facilitar a experiência de todos os nossos clientes. Então, você mesmo
contratou no e-commerce, você consegue criar, de acordo com cada um dos pacotes, você tem um volume específico de usuários disponíveis, você consegue criar aqui e fazer o gerenciamento de todos os usuários da sua conta. Ah, eu quero alterar nome, eu quero cancelar, quero excluir, quero criar um novo usuário. Nesse ambiente você consegue fazer de uma forma rápida e fácil. Ali em cima tem um botão verde chamado Criar Usuário. Por meio desse botão, você consegue digitar o nome do funcionário, da pessoa que trabalha com você, né? De quem que você quer que tenha acesso, digita o nome completo, qual que é o e-mail, repete o e-mail para confirmação, e aí, uma vez criado, essa pessoa vai receber um e-mail de boas-vindas do portal, gerar a senha dela e vai conseguir navegar normalmente. Um ponto importante aqui, o usuário principal, que foi o cadastrado via e-commerce, ele tem acesso a todos os ambientes. Um usuário criado aqui, ele vai ter acesso somente ao produto e atendimento. A gente pensou nisso para facilitar a gestão tanto de criação, né, o controle de usuários e também o controle financeiro, a gestão financeira da sua empresa. Falando um pouco do ambiente financeiro, aqui a gente traz a informação da sua contratação, então em que data você fez a contratação do nosso plano, do nosso produto, qual que é a data que vai vencer, todo mês eu vou ter que pagar em qual dia. Você tem a opção aqui também de detalhamento desse contrato, então qual que é o produto e o que eu tinha comentado com vocês. Qual que é a quantidade de consultas que eu contratei, que a minha empresa contratou, e qual que é a quantidade de consultas que eu já consumi e quanto que eu posso utilizar. Então, isso daqui facilita bastante a gestão financeira de vocês. Vocês conseguem ver se o pacote está adequado, se você vai ter que fazer uma nova adequação. E é bem relevante vocês terem essa visão, porque o modelo da COD, ele é novo, o modelo de negócio da COD, ele é novo. Então, às vezes você está acostumado a falar assim, eu estou acostumado a fazer um volume de consultas muito alto. Mas será que você faz a consulta de um mesmo CPF, muitas consultas de um mesmo CPF no mesmo dia, que vai ser descontado somente uma vez? Será que você faz a consulta e chama várias outras informações e olha esse totalizador? E aqui a gente não cobra por essas outras informações, então é legal para vocês começarem a entender também qual que é o comportamento do consumo da sua empresa do produto da COD. Aí tem algumas informações que vocês já tiveram acesso ao longo da aquisição do produto, que é a informação do contrato e condições comerciais. E uma outra observação importante, a gente tem aqui a opção de cancelamento. Contratei e quero cancelar. Preciso entrar em contato com o atendimento da COD? Aqui é super fácil e digital, então você tem um botão escrito cancelar, é só você clicar aqui, a gente vai pedir uma nova autenticação para garantir que quem está solicitando esse cancelamento é você mesmo, né? Você pode ter deixado o seu computador ligado e alguém fez isso por você, enfim, a gente só coloca essa etapa para garantir a segurança e você cancela tranquilamente. Tá? Então, nosso objetivo aqui é ser bem transparente com todos os nossos clientes, por isso que a gente disponibiliza aqui essa funcionalidade de forma digital. A gente também tem o ambiente de atendimento, onde a gente disponibiliza as principais perguntas e respostas que a gente já recebeu de vocês, isso daqui é vivo, né? Então, provavelmente após esse nosso bate-papo, a gente também vai fazer uma atualização, porque podem surgir novas dúvidas que vocês vão enviar, então fiquem à vontade. Caso estou com uma dúvida e não aparece aqui nessa FAQ, como que eu converso com vocês? Você pode utilizar a Sofia, que é a inteligência artificial da COD para atendimento, então você coloca ali a sua dúvida e a gente também vai interagir com você. E se você, mesmo assim, ainda não está confortável, pode entrar em contato com a nossa central de atendimento. Nesse ambiente aqui de atendimento, no rodapé, tem as informações para vocês entrarem em contato conosco. E, por fim, a gente tem aqui a última funcionalidade. Ali onde está o nome do usuário, tem uma setinha. Se o usuário quiser fazer a alteração de senha, por algum motivo não está confortável, quer ter mais segurança, você consegue no autosserviço fazer essa alteração. Tá? Como eu comentei com vocês, a COD está em constante evolução, não somente nesse produto, o feedback de vocês é de extrema relevância, a gente vai levar em consideração em todos os produtos que a gente for disponibilizar aqui, for construir, então, por favor, a gente pede
o feedback de vocês para a gente crescer juntos. O produto ele vai crescer, a gente ainda vai evoluir, mas fiquem tranquilos que toda essa evolução a gente preza muito pela transparência. Então, a gente vai comunicar vocês de como que vai ser, qual que vai ser o impacto. Geralmente, a gente sempre pensa no impacto positivo. A gente vai disponibilizar mais informação? A gente pensa num relatório completo, a consulta vai continuar sendo cobrada por CPF. Então, a gente sempre vai conversar com vocês e dar as informações. Além do Código Consulta PF, a gente também vai evoluir com novos produtos e tudo será comunicado, tá? A gente está chegando no final e tem aqui mais uma sessão para dúvidas gerais. Chegou mais alguma coisa para... Sim. O pessoal quer saber se iremos apresentar as restrições com bancos. Essa informação ela já está disponível. O bloco Pendências contra o Cred já contempla restrições com instituições financeiras. Então, algumas instituições financeiras já contratou, ou empresas em geral do mercado, tá? Não é só a instituição financeira, aqui o serviço contra o crédito está disponível, então a empresa que contratar esse serviço vai passar por todo o processo, como eu comentei, de comunicação com esse consumidor, para informar que esse compromisso financeiro não foi pago. Se ele continuar mesmo assim inadimplente, aí sim a gente passa por um prazo legal e disponibiliza no produto. Então, a resposta é sim, já temos informações de instituições financeiras disponíveis aqui no Código Consulta PF por meio do bloco Pendências contra o Crédito. O produto possui dados de protesto? Não, a gente não disponibiliza essa informação, tá? Por isso que eu falei que o feedback de vocês é de extrema relevância, então traz para a gente quais que são os dados que vocês utilizam para a tomada de decisão, porém eu reforço, a gente entende que o cadastro positivo ele tem uma visão tão ampla que a gente não precisaria olhar ali no mínimo detalhe, eu preciso de um protesto, eu preciso avaliar até o bloco pendências contra o crédito e entender ali no detalhe. O cadastro positivo, ele contempla muito mais do que isso, né? São todas as informações de compromissos financeiros que um consumidor tem. Então, a gente contempla ali no modelo do score essas variáveis de empréstimos, financiamento, cartão de crédito, consórcio, utilização de cheque especial. Como evolução, se vocês avaliarem a legislação do cadastro positivo, também teremos informação de serviços continuados. O que são serviços continuados? Então, água, luz, energia, telefone, todas essas informações, essas contas que os consumidores pagam vão chegar aos gestores de bancos de dados e assim que chegar, a gente sempre cumpre todo o regulatório, faz a modelagem, faz os testes para disponibilizar o melhor serviço para vocês. Então, fiquem tranquilos, a gente está em constante evolução, mas ao mesmo tempo a gente pede, dá o feedback para a COD, que a gente vai levar em consideração. Ainda não me adaptei no score, eu preciso muito do informação de protesto. Se vários de vocês entendem que essa ainda é a melhor forma, a gente vai avaliar com bastante carinho. Então, envia para a gente, que a gente vai dar uma olhada, mas não esquece que o cadastro positivo contempla muita informação rica e a gente entende que é o futuro. Se eu contratar 100 consultas e utilizar apenas 40, o que acontece? A contratação, ela é mensal. Então, você contrata um plano, a renovação é automática no mês seguinte, e aí eu contratei 100, usei 40. Até o final de 30 dias, estaria disponível ali as 100 consultas, então mais 60, né? Passaram 30 dias e eu usei somente as 40. No próximo ciclo, nos próximos 30 dias, a gente zera esse contador, então 100 consultas ficarão disponíveis novamente. A gente não vai pegar essa diferença e acumular para o próximo mês. É sempre o volume que vocês contrataram de cada plano. Então, é como se zerasse a cada 30 dias ou a cada mês, a partir da data de contratação, o volume de consultas. Então, a gente considera isso. Quais são as empresas que alimentam a base da Control Cred? São muitas empresas, tá? Tem instituições financeiras, tem outros segmentos. Isso é um pouco mais de detalhe, é um serviço que a Controcred presta. A gente não pode abrir quais são todos os clientes da Controcred, mas o que a gente pode dizer a base ela tem uma completude muito boa. Então, podem ficar tranquilos para a tomada de decisão de vocês.
tá? E reforço a importância do cadastro positivo também na análise de crédito. Tem previsão para a consulta de dados PJ? Sim, a gente já está avaliando internamente essa possibilidade, a gente já escutou de alguns clientes que gostariam de ter a avaliação de dados PJ, mas a gente ainda está em construção e em breve a gente vai levar essas novidades para vocês, tá? Então, fiquem tranquilos, sempre que for entrar um novo produto ou uma melhoria em um produto já existente, a gente vai comunicar com bastante transparência e como que vocês podem contratar, como que vai ser, todos os detalhes. Mas sim, a COD já está trabalhando nisso e ela pensa que é algo relevante para o negócio de todos os nossos clientes. Tem como eu verificar o histórico de pontuação de um CPF? Não, hoje a gente disponibiliza o COD Score de forma online, então você fez a consulta, a informação é daquele momento, a gente ainda não olha para todo esse histórico, então disponibiliza dos últimos 12 meses, dos últimos 6 meses, mas é um feedback bastante relevante e a gente precisa avaliar aqui de todos os pontos de vista, né? Então, se eu posso disponibilizar do ponto de vista legal, se de fato isso vai ser relevante para a sua análise de crédito e como que a gente vai mostrar que essa interpretação, esse histórico é relevante para você. Então, é interessante a gente ter todas essas visões, essas análises, antes de disponibilizar sem algum critério, tá? Então, eu agradeço bastante o feedback e a gente coloca aqui na nossa lista como uma melhoria do produto. Como enviar sugestões para a evolução da plataforma da COD? A gente tem os canais de atendimento, né? Então, como eu falei, dentro do próprio portal tem a Sofia e também a gente tem o telefone ali da central. Então, a gente é digital, fiquem à vontade por transmitir para a gente essas informações por meio desses canais e pode ter certeza que o time aqui, né, não só de produtos, mas a COD como um todo, vai tratar essas informações com bastante atenção. Como faço para consultar meu saldo? No ambiente financeiro, eu passei a tela aqui, você consegue ver qual que é o contrato que você tem com todo o detalhamento, aí você clica ali em detalhes. Você vai ver o plano, o volume de consultas que você contratou e quais que são as consultas que você já utilizou. Ou seja, você precisa verificar qual que é a data que finaliza o seu ciclo, né? A partir da data de contratação a gente conta 30 dias e ver se aquele plano está adequado ou se eventualmente você precisa alterar o seu plano, tá? Para finalizar, o pessoal está mandando muitos feedbacks positivos, estão parabenizando pelo produto. Muito legal, gente. Eu agradeço bastante a atenção de vocês, né? Esse bate-papo aqui. Como eu disse, reforço, a COD ela é nova, ela está em constante evolução e a gente quer crescer com vocês. Eu espero que essa apresentação, essa navegação aqui contribua para a análise de crédito de vocês e a gente volta a se falar em breve. Muito obrigada!